Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e é sempre um prazer muito especial ter você comigo aqui. Obrigado, né? Você que está sempre comigo, assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify e outras plataformas de áudio também. Diretamente dos estúdios Pode Vir. Estou a caráter logo de cara, hein? Hoje eu já vim no começo já com o meu bonezinho. Inclusive eu tô usando todo dia, tá, Anderson? Só pra você saber, o Under Show que tá pilotando a nave-mãe aqui do nosso querido estúdio Pode Vir, onde acontece o Terça Nobre. Ele que me presenteou com esse boné e eu tô usando todo dia agora, tá? Porque é o seguinte, teve alguns dias que teve jogo de outros times aí, né? E aí eu não ficava, putz, não dá pra sair com o boné do Palmeiras, porque senão vai trombar os caras, não sei o quê. Aí eu dei uma aposentada no boné do Palmeiras esses dias e tô usando o do Pode Vir direto. É que minha cabeça é grande também, tem que afundar ele na cabeça. Agora tô deixando ele só assim, só encostadinho assim. Mas eu gosto de usar, tô usando todo dia agora, tô gastando o bonezinho do Pode Vir aqui. Inclusive você que tem vontade de ter seu podcast, já sabe, né? @Estúdio Pode Vir, segue lá. Tem o nosso telefone e tem também aí as informações. Segue no Instagram para você saber como que funciona, para você ter seu podcast, preços, horários, dias, tá bom? Fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar mais, mas logo de cara já segue aí, Estúdio Pode Vir, e você já vai saber que aonde fica a casa do Terça Nobre, beleza? E semana passada a gente fez o episódio número 4, né, da 8ª temporada do Terça Nobre, falando, né, sobre será que a vida é só pagar contas? E falando outros assuntos também, e, né, e sobre as pessoas estarem viciadas, né, no celular. E é uma coisa que todo mundo, né? Que nem hoje mesmo eu tava indo trabalhar de manhã. E aí, assim, ouvindo música no celular, óbvio. E aí uma hora você para pra prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Aí você vê que tá todo mundo, tipo assim, focado no celular, sabe? Tá todo mundo lá no celular, assim. E meio que a pessoa se desliga, né? Do mundo real ali, naquele momento. Então, metrô, ônibus, é muito normal isso. É raro, assim, você vê um monte de gente no celular, um ou outro lendo livro, ou outro conversando e tal. Mas a maioria tá no celular. Então, assim, realmente é um vício geral. Então não adianta a gente falar assim, ah, mas eu não faço isso, eu não sou desse jeito. Mas se você parar pra pensar, em algum momento do seu dia, você tá ali um tempão mexendo no celular. E assim, o programa da semana passada não foi a intenção de julgar ou falar que tá errado, ou quem tá certo, quem tá errado em questão disso. É que assim, eu acho que é uma coisa geral, eu acho que todo mundo tá desse jeito. Tipo assim, você vê que hoje, tudo que você vai fazer, você tem que ter um e-mail, né? Você tem que ter um e-mail, você tem que ter o número de celular. Por exemplo, para você ter um celular, todo mundo tem celular, para você ter um celular, você precisa ter um Gmail, né? Se for Android. Aí se não for Android, se for iOS, lá que é da Apple, você tem que ter um e-mail lá, alguma coisa lá para você poder usar aquela nuvem da Apple lá, é alguma coisa cloud que eu esqueci agora, iCloud, né, iCloud, sei lá como é que fala. E aí você precisa ter um e-mail. Então assim, pra ter um celular você precisa ter um e-mail. Antigamente não, você tinha um celular, você colocava o chip, dava até pra fazer sem o uso do seu CPF. Aí depois começaram a questão do cadastro. Então hoje você tem que cadastrar o seu CPF no seu chip, beleza. Aí pra você ter um celular você tem que ter um e-mail pra você poder abrir as funções do celular. Então, hoje não dá mais pra você não ter essas coisas. Então, não tem como você ter um celular sem ter um cadastro lá no seu CPF, sem ter você ter um e-mail, não tem como. Então, todo mundo meio que é obrigado a fazer isso. Aí teve uma época também que começaram a exigir o e-mail no currículo, porque teve tempo que não precisava disso. Depois, tem que ter o e-mail no currículo. Aí tem gente tem empresa que quer que você coloque foto no currículo, que eu acho ridículo, porque você vai contratar alguém pela aparência, né? Não é só se fosse uma agência de modelos. Mas em outros casos não tem necessidade de você colocar uma foto. Eu sempre achei ridículo ter que pôr foto no currículo, né? Então as coisas elas vão se atualizando e chega uma hora que a gente tem que se atualizar. Tem que aceitar, né, que algumas coisas evoluíram de uma tal maneira que a gente tem que aceitar aquilo. Então hoje todo mundo usa celular de uma forma ou de outra. E aí a gente chegou num nível que tá todo mundo muito preso a ele. Então, o programa da semana passada foi esse questionamento mesmo e até esse receio, né? O que vai acontecer? Como que vai ser, né? Será que uma hora a gente vai conseguir entrar num acordo, assim, vai conseguir desvincular um pouco, vai conseguir desintoxicar um pouco do celular? Porque é tão bom que nem quando você vai, assim, pra um lugar mais tranquilo, que às vezes não tem sinal de celular, é um lugar mais interiorzão, tal, que nem uma vez eu fui pro sul de Minas, acho que já falei aqui no programa, mas vale a pena falar de novo, fui pra
pra Aruoca, né? Uma cidadezinha lá no sul de Minas, que é muito legal. Lá tem o carnaval antecipado e tem a parte da roça também, que é mais afastadinha ali do centro da cidade. Então é muito legal, é muito gostoso, aquela natureza mesmo, assim, um lugar silencioso pra caramba, sabe? Calma, paz. O celular não funcionava. E aí, pra poder assistir televisão, era só pela antena parabólica. Pra você poder fazer ligação, você tinha que ir num certo ponto lá pra você conseguir ter sinal do celular. E não era qualquer operadora que funcionava ali também. Então, dependendo da operadora que você tivesse, não conseguia fazer funcionar nem estando no lugarzinho da antena. Então, isso é muito legal, porque assim, por um momento você é forçado a sair um pouco, né, das redes sociais, dos aplicativos e tal. Porque assim, porque a gente acaba ficando refém. Tudo que você vai fazer hoje, você procura no Google. Você já não tem mais paciência de, tipo assim, você mora perto. Você pode ver, ó, você mora numa rua. Se passar alguém perguntando pra você, sabe qual rua que é, sabe onde que fica a tal rua? Cara, às vezes é a rua do lado e você não sabe. Aí você fala, putz, não sei, cara. Aí você procura no Google, você olha assim, é do lado da rua que você tá. E você passa todo dia nessa rua e você não sabe o nome dessa rua. Você sabe o nome da sua rua, porque é onde você põe a correspondência, é onde você mora. Mas você não sabe as ruas paralelas ali. Porque você já desacostumou a olhar nome, a saber lugares. Tudo Google. Você vai lá, você procura no Google pra você saber. Ah, e um lugar é bom ou não. Você já vai lá no Google pra ver se a avaliação tal. Você não vai lá no lugar comer. Tipo, antes de você olhar uma avaliação. Pô, tá todo mundo falando mal desse hotel, não vou me hospedar lá não. Tipo isso, você já vai por tudo isso. Então, assim, a gente desacostumou completamente a fazer as coisas de maneira manual. Tudo a gente tem que consultar as informações que tem na internet. Então, a gente fica muito preso a isso. E, por um lado, é bom que a gente tem muita facilidade da informação, mas por outro lado, a gente fica, tipo assim, a gente fica mal acostumado e também a gente deixa de pesquisar de outras formas, né? Como quando a gente era mais novo também, tinha que pesquisar as coisas no dicionário, né? Palavras no dicionário. Eu lembro disso, quando alguém falava alguma coisa, eu ia lá no dicionário procurar pra ver o que era o significado daquela palavra. Ou também, tipo assim, quando alguém falava uma palavra e usava aquela palavra pra outra coisa, eu falava, não, mas isso não é isso que essa palavra quer dizer. Aí eu ia lá no dicionário pra tentar provar pra pessoa que a pessoa tava errada, ou o jeito que escrevia, né? Tava escrito errado. Então, isso a gente não vê mais, né? Assim, a gente não usa muito dicionário, assim. No dia a dia, acho que na escola acho que ainda tem a exigência, né? Mas no dia a dia a gente não usa. E nem procura mesmo. Que nem, pra falar que não, às vezes quando eu tô digitando alguma coisa e eu acho que eu digitei errado, eu procuro no Google antes de mandar pra ver se é com acento em tal lugar ou não, porque tem algumas palavras que a gente não lembra de cabeça. Mas, então é muito louco, né? Minha cara ficou toda torta agora que eu tirei o boné aqui da cara. Mas, é assim, a gente ficou meio preguiçoso em alguns sentidos, né? Então, assim, o celular é muito bom, as redes sociais também ajudam a gente muito. O próprio podcast aqui, ele é colocado nas redes sociais, então eu não posso ser hipócrita de dizer que é ruim, porque não é. Mas eu acho que quando a gente usa de uma maneira muito exagerada, que é o que está acontecendo, a gente meio que se desprende da realidade. A gente já não consegue mais filtrar algumas coisas, sabe? Tipo, acha que pode postar tudo. Tem certas coisas que não se posta. Até pela questão da sua própria privacidade, até pela questão do julgamento que as pessoas vão fazer de você. Eu já falei sobre isso no programa, que a gente tem que postar o que a gente tem vontade, ok. Só que tem certas coisas que a gente tá passando de uma barreira, a gente tá passando de um limite, e aí depois a gente não consegue mais tirar, sabe? A partir do momento que você coloca, né, na rede social certas coisas, depois você tá dando liberdade né, você tá abrindo a porta da sua casa, da sua intimidade para outras pessoas que nem te conhecem de verdade. E aí depois você não consegue mais tirar isso, sabe? De pessoas que vêm tirar satisfação com você sobre algumas coisas. Até falei aqui semana passada, né, que tem daquela pegadinha que o cara chega no outro e fica falando, com quem você tá falando? E perguntando, e o cara começa a dar satisfação, tipo, porque ele nem percebeu que ele tava dando satisfação pra um desconhecido. Porque a gente tá tão acostumado a isso, a gente ser pressionado e ter que falar onde a gente foi, onde a gente vai. E aí o cara deu satisfação da vida dele sem nem conhecer a outra pessoa que chegou. Então, assim, eu falei bastante sobre isso, no sentido de preocupação mesmo, de saber, tipo assim, como que a gente vai fazer pra conseguir desvincular disso. Eu também me coloco nessa, né? Eu não me tiro fora dessa, não. Eu também tenho aí o meu vício de ficar no celular. Às vezes, eu sempre, por exemplo, quando eu chego em casa,
faço o que tem que fazer, tá? Aí na hora de dormir, de vez de já ir dormir, eu sempre fico ali olhando os vídeos do Instagram, né? Os Reels do Instagram. O TikTok eu não uso muito, mas é o mesmo mecanismo. Você fica rolando os vídeos lá, vendo vídeo. Aí um vídeo você se emociona, chora. Outro você dá risada. Aí você tem uma confusão de emoções ali antes de dormir à toa. Não era pra fazer isso, porque você tá, sei lá, você tá criando um monte de coisa na sua cabeça naquele momento que era momento pra você relaxar, pra dormir. Então, assim, eu tenho esse negócio, às vezes no trabalho também. Só que hoje, né, com essa questão também do trabalho ser uma extensão, né? O WhatsApp ser uma extensão sua. Então, tipo, já saiu do horário, a pessoa te manda mensagem fora do horário. E aí, mesmo tendo o telefone do trabalho, tem o pessoal, e aí as pessoas mandam no pessoal. Então, hoje eu uso o meu celular tanto para uso meu, mas também para trabalhar. Mas aí, às vezes, no trabalho mesmo. Eu tô ali trabalhando, tô concentrado, e aí eu preciso dar uma agonia de olhar o celular. Aí vai ver uma notificação, então já tirei o foco ali do meu trabalho para olhar uma notificação. Aí eu vou olhar uma notificação, vou responder e desfoquei do trabalho. Então, às vezes, posso atrasar um trabalho por ter olhado alguma coisa. E são minutos, horas preciosas que a gente poderia ter resolvido uma coisa mais rápido, né? E aí acaba por bobeira, assim, por uma agonia idiota, por uma ansiedade de olhar uma notificação que poderia ter sido respondido depois. Uma coisa simples, uma bobeira. Então é muito louco isso. A gente precisa a gente aprender a ter controle. Eu mesmo, né? Eu tento, né? Falo, pô, não. Às vezes quando tem um negócio bicho pegando no trabalho, eu falo, não posso olhar o celular agora, porque senão eu vou desconcentrar. Até viro a tela pra baixo pra não olhar nada, tá sempre no silencioso e tal, pra tentar concentrar, mas em algum momento vai tomar um café, vai tomar uma água, vai pegar o celular, vai olhar. Então, a pergunta, né, do programa passado fica essa de, tipo assim, como que a gente vai conseguir lidar com isso, né, e continuar vivendo, não perder os momentos importantes, não deixar de olhar para as coisas, não deixar de apreciar, né? Esse ano tá acontecendo um negócio muito legal aqui em São Paulo, que depois de 10 anos praticamente, acho que 10 anos, se eu não me engano, que a prefeitura não iluminava a cidade. Não fazia aquele Natal iluminado de decorar Paulista, decorar vários lugares de São Paulo, vários pontos turísticos e tal. Tinha a árvore de Ibirapuera, mas teve outros lugares que não tiveram. Aí teve o momento da pandemia, troca de prefeituras, crises, não sei o quê. Então foram deixando para depois. E São Paulo realmente estava muito parada no Natal, estava muito, sabe, xoxa assim, em alguns lugares. E esse ano os caras capricharam, bem legal mesmo. Avenida Paulista, lá no centro, na Catedral da Sé, vários lugares legais, iluminou vários prédios, árvores também ali na Radial Leste, ali vocês indo sentido centro, da Zona Leste pro centro, vários lugares bem iluminados, coisas legais, desenhos, muita coisa da hora mesmo, sabe? Tipo, fazia tempo que não tinha isso, e isso dá vida pra cidade, sabe? Isso é legal, e que da hora você poder sair pra apreciar isso. Lógico, tem que tomar cuidado também por causa da questão do celular, para não ser roubado, tudo. Tem esse medo, né, infelizmente, em São Paulo. Mas é um negócio, uma coisa legal que a gente pode aproveitar para ver, sabe? Apreciar olhando mesmo, sabe? Não só ir para tirar foto e fazer vídeo, mas também sentir isso, sabe? Porque o Natal tem isso também, né? A gente vai perdendo ao longo do tempo, né? As coisas que acontecem, a gente vai perdendo pessoas, vai criando traumas. Infelizmente, essas épocas de ano, elas trazem muito trauma, né? Eu já fiz um programa que falo isso, por que as festas de fim de ano me deprimem. E o Natal e o Ano Novo, ele carrega ali muita emoção, né? Porque você perdeu pessoas, porque você sente falta de pessoas que não estão mais perto de você, porque você já teve brigas importantes, brigas pesadas na época de Natal e Ano Novo com família, e você tem trauma, você lembra dessas brigas. Então, lógico, tem as coisas boas, mas aqui eu tô falando das coisas que trazem os traumas, né? As coisas que fazem a gente lembrar de maneira negativa. Então, o Natal, ele já tem tudo isso. Então, ao mesmo tempo que a gente perde o encanto ao longo do tempo, quando acontece isso, meio que traz uma, sabe, reacende a chama. Eu achei legal, sabe, porque me lembrou muito aqueles filmes, assim, americanos, sabe, que, tipo, o Esqueceram de Mim, aquele filme Um Herói de Brinquedo, né, que é um filme que foi um clássico dos anos 90, né,
que ele tenta comprar o brinquedo, o bonequinho pro filho dele no dia do Natal, e ele vai para aquele caos. É assim, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o Brás mostrou esses dias o Brás abarrotado de gente, os shoppings lotados. Porque é isso, né? As pessoas, elas têm essa agonia, né, no final do ano. Até aproveitar para falar que esse é o tema de hoje. Eu vou até virar para aquela câmera ali, o Undershow tá com a gente, ó. Girando o botão aleatório do Terça Nobre. Tem que girar o botão aleatório na hora que o assunto tá assim, porque é aí pra dar aquela chacoalhada mesmo, entendeu? Vamos falar agora do tema de hoje. O tema de hoje é essa agonia do final do ano, né? Por que dezembro fica tão corrido? O que acontece, né? Então, as pessoas, elas começam a correr pra resolver as coisas, e eu acho muito louco isso, porque novembro é praticamente ignorado, né? A gente ignora novembro, pode perceber. Tem o feriado do comecinho de novembro, né, do dia de finados, aí depois já pula pro feriado do 15 de novembro, agora 20 de novembro também é feriado, que não era, né, até pouco tempo atrás não era feriado em alguns lugares só, agora é feriado nacional, Dia da Consciência Negra, e aí novembro tem praticamente, porque geralmente esses feriados eles se emendam, então sempre tem a emendinha ali do dia 1º, tem a emenda do dia 15, a emenda do dia 20, querendo ou não, novembro é um mês cheio de feriado, vai, 3, geralmente quando cai na semana a galera ama, né, esse ano caiu menos. Mas aí você tem ali novembro já pensando no final do ano. Então você ignora novembro praticamente. E dezembro você só fica em função do 25 e 31, né? Do Natal e do Ano Novo. Tipo assim, que nem hoje a gente tá gravando o podcast aqui no dia 16 de dezembro. Mas tipo assim, a gente já tá agoniado pra resolver a semana do Natal, pra resolver não sei o quê, porque semana que vem já é véspera. E aí você fica, no caso, quando o programa for pro ar, já vai ser a semana da véspera, né? E a gente fica agoniado, o dezembro voa e a gente não vê. A gente não vive os dias um por um, a gente vive só ali em função. Tudo que vai fazer, não, vou ajeitar tudo porque eu vou ter que viajar, vou ajeitar tudo porque eu vou folgar no trabalho, eu vou ajeitar tudo porque eu vou ter que deixar pronto para eu não ter que trabalhar. Então, sabe, tudo gira em torno disso. E aí tem aquela questão dos presentes, que a gente fica preocupado, né? Quem vai comprar presente, tem criança na família, tem que dar presente para um, para outro, aí você já fica pensando se vai ter dinheiro para comprar presente para todo mundo, o que você vai comprar também que você consiga comprar para todo mundo, para quem tem mais condições, beleza, mas para quem tá ali naquela situação mais controlada, mais complicada, não consegue dar os presentes que gostaria, né, de repente uma coisa mais carinha, mais legal, aí você tem que tentar pensar numa coisa barata, mas ao mesmo tempo legal e que faça sentido, e aí você fica preocupado para resolver as coisas do trabalho, fica preocupado em conseguir fazer essas coisas que você de presentear, aí tem as confraternizações de amigos, confraternizações de empresa, agora onde eu moro vai ter a confraternização do condomínio, então você já fica assim, brincando, você já participa de umas 4, 5 confraternizações, aí você já tem que gastar uma grana também, porque todas que você vai, ou você tem que levar um prato, ou você tem que levar uma bebida, ou você tem que dar uma grana, então é uma época que a gente fica muito acelerado, assim. E eu tava até conversando isso com uma amiga essa semana, porque assim, cara, eu já falei isso aqui no podcast também. É uma coisa que, lógico, aí eu vou tirar todo o peso e eu vou falar de uma maneira talvez fria, e vai falar, pô, nossa, o cara tá desmerecendo, ou não gosta. Não, mas assim, é uma data. Natal, beleza, é importante, mas se você não conseguir fazer algumas coisas, se não der, tá tudo certo. Se não conseguir dar presente agora, beleza, você dá presente depois. Porque eu sempre... É aquela velha história, é uma frase clichê, mas o que vale sempre é a intenção. Tipo assim, não adianta você se forçar, você fazer uma coisa corrida, tipo, só pra cumprir tabela, sabe? Eu acho que é legal você fazer com coração, fazer com carinho. E às vezes, se você não tiver tempo de fazer, não faça, então. Deixa pra uma hora que você tiver tempo de fazer. Que você consiga dedicar o seu tempo, o seu carinho pra aquilo, que seja legal. Entendeu? Então a gente fica tão preso nessa questão de Natal. Aí passa, no outro dia tem um almoço, e depois dia 26 você já tem que trabalhar de novo. Que é a maioria, que é o caso da maioria das pessoas. Não é todo mundo que consegue tirar recesso no final de ano, gente. Tem que trabalhar, não tem jeito. Entendeu? E aí virada de ano também, tem que resolver tudo agora. Esses dias uma pessoa tava falando que precisava ir no Poupa Tempo para tirar a segunda via do RG, porque isso, mano, por que vai inventar de ir no Poupa Tempo agora? Tipo, em dezembro, tentar tirar a segunda via do RG, cara, mano, deixa, janeiro vai, vai fevereiro,
Entendeu? Eu já tive que tirar uma vez porque foi uma cagada, porque eu tinha sido mandado embora da empresa, aí eu tinha que receber o meu seguro-desemprego e meu RG era velho, aquele RG que ainda na época que plastificava. Você lembra disso, Anderson? Você teve o RG plastificado? Tive. Quando, então, no começo. Então, o meu RG, você sabe que não vale mais, né? Se você for no banco usar, os caras vão barrar você, né? Você sabe disso, né? Não usa mais. Eu uso mais a carteira de motorista. Então não tenta não, você vai passar vergonha. Aí o RG era plastificado, feito na delegacia. Olha que loucura isso, na delegacia civil que fazia. Lá em Roseira, né? Aí eu tinha o RGzinho quando eu era moleque, tipo 14 anos. E aí eu já tava lá com os meus 22, 23 anos. E aí eu fui mandado embora da empresa e eu ainda tinha esse RG, olha que loucura. Aí eu fui no banco tentar dar entrada, aí o cara pegou e falou, não, esse RG não vale mais. E rasgou meu RG. Ele rasgou, eu falei, puta que pariu. E tipo, isso era começo de dezembro. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu tive que ir no Poupa Tempo tirar meu RG, porque sem um documento eu não conseguia dar entrada no seguro-desemprego e eu precisava do dinheiro pro final do ano, né? Pra passar Natal, pra presentear os outros, pra poder viajar, essas coisas, né? E eu não tinha. Eu falei, putz, aí eu tive que ir. Aí eu peguei um caos, assim, eu fui no Poupa Tempo da Sé ainda, em dezembro. Não, eu passei o dia lá. Então, tem certas coisas que não tem necessidade. Eu fui porque eu precisei e foi uma cagada, né? De última hora e o cara rasgou meu RG. E aí eu tive que fazer. Eu fiquei puto, né? Mas, se não tiver necessidade, não tem porquê, sabe? Às vezes a gente fica numa agonia de resolver uma coisa que não tem porquê ser resolvido naquele momento. Tipo assim, lógico, tudo que a gente puder resolver antes é bom. Mas tem certas coisas que você vai passar perrengue à toa. Pra que você vai fazer isso? Que nem, por exemplo, o pessoal fala assim, vou no Brás. Cara, pra que vai no Brás agora, em dezembro? Você teve o ano inteiro pra ir, por que você não vai? Tipo assim, preciso comprar uma roupa pra passar o Natal e o Ano Novo. Beleza. Então você vai numa outra loja que seja mais perto do seu trabalho, no shopping que você consegue pegar um horário mais tranquilo, que dá pra você saber os horários que o shopping tá cheio, que tá mais tranquilo. Cara, porque o Brás é sempre loucura. 25 de março também. Que nem, por exemplo, lógico, se for comprar em grande quantidade, até faz sentido. Vou comprar pra um monte de gente, um monte de criança. Ok, mas por que tem que ser agora? Por que você não foi em outubro? Por que você não foi em setembro? Tipo assim, uma roupa que você comprasse em setembro ia dar pra usar em dezembro. É só guardar. Ou outubro, né? Eu não deixa ir no Brás. Aí a galera vai lá e filma lá o Brás lotado de gente. E aí todo mundo fica bravo. Caramba, é óbvio que isso ia acontecer. Vocês esperavam o quê? Aí a galera vai na 25 de março também. E aí fica achando ruim que foi roubado. Ou fica achando ruim que tá cheio de... Mas, cara, é você pedir pra se ferrar sem ir num lugar desse agora. Entendeu? Porque é muita gente, mano. É gente que mora aqui, é gente que vem de fora. São os oportunistas que estão ali só pra te roubar mesmo. Que vai lá esperar a melhor oportunidade pra tentar fazer alguma coisa. Então, tipo assim, mano, é loucura. E hoje tem a questão também, tem a internet que você pode comprar pela internet. Algumas coisas, compra pela internet. Mas no final do ano tem o risco de não chegar. Então compra antes, mano. Dá pra comprar antes. É só você saber mais ou menos o que você quer. Então, assim, lógico, algumas coisas você vai... né, algumas coisas não tem jeito. Tem, tipo, no mercado. No final do ano, tem coisas que você vai ter que ir. Porque o mercado, algumas coisas estragam rápido. Então você precisa ir. Mercado é complicado, tem que ir. Mas vai no horário mais cedo, vai no horário que tem menos pessoas. Hoje tem um monte de mercado 24 horas, dá pra ir no mercado 24 horas. Se não tem, vai mais cedo então. Pega o horário que tá mais tranquilo. Tenta fazer ali uma alternativa, né? Agora, tipo assim, Brás, 25 ou centro, né? Na maioria das cidades tem aquele centro de venda. Quase todas as cidades tem isso, aquele centrinho comercial que vende tudo, que todo mundo até fica até mais tarde, né? O tempo que eu lembro quando eu morei em Araraquara, eles faziam um horário diferente, né? Porque o comércio fechava às 6 horas da tarde. E aí na época do Natal, tipo de 10 de dezembro até 23 de dezembro, era o horário tipo das 6 às 10 da noite, aí era um horário noturno, aí eles tinham que contratar mais pessoas, aí a cidade ficava toda movimentada, era legal também. Mas aí tipo, por quê? Porque a demanda aumentava, a galera ia pro comércio arrebentar. Então toda cidade tem isso. Então, você deixar pra ir nessa época é pedir pra passar perrengue, é pedir pra passar nervoso. Então não tem como fugir. Então eu fico tentando entender o porquê que acontece isso em dezembro. Eu já falei sobre isso em outros anos também, mas é que dezembro dá essa agonia na gente à toa. Então assim, a gente não vive novembro e dezembro. A gente só corre, só
tá acelerado e pode ver qual foi a vez que você conseguiu aproveitar bem o seu novembro, conseguiu aproveitar bem o seu dezembro. Provavelmente quando você estava de férias. Se você conseguiu tirar férias nessa época, quando trabalhava ou na época da escola. Tal. Na época da escola, realmente, dezembro era uma delícia. Porque não tinha mais aula, aí a gente curtia, bagunçava pra caramba, não precisava acordar cedo. Era uma época legal de brincar pra caramba. Acho que pra criançada é maravilhoso. Agora, pra gente que trabalha, adulto, são épocas, assim, estressantes. A gente fica estressado, às vezes, por nada, porque já é normal, né? Você morar numa cidade correria como São Paulo, ser estressado, mas temos outras cidades também que também são assim. Às vezes não é tão lotada que nem São Paulo, mas sempre tem esses estresses de final de ano, né? De lugar para estacionar, às vezes lugar para comer também não tem, tá sempre lotado. Então, por quê? Porque tá todo mundo agoniado, acelerado para resolver o quê? Às vezes nada. Tipo assim, só tá acelerado porque a energia dessa época é essa energia de acelero. De, não tem que resolver, tem porque vai virar o ano. Tá, se virar o ano, você resolve ano que vem, filho. Entendeu? E às vezes é uma coisa tão besta, cara. Tão simples, mas a gente fica agoniado. Então eu queria entender por que a gente fica agoniado nessa época, né, cara? Não tinha necessidade. Lá no trabalho eu passo muito por isso também, por causa que lá eu trabalho no estúdio de gravação e tem a agenda de gravação, né? Então, todo mundo quer gravar pra não ter que ir no Natal, no Ano Novo. Aí mete o louco que vai viajar em janeiro, às vezes não vai, é só por preguiça de não ter que ir em janeiro. Mas aí fica todo mundo tentando gravar na mesma época, não dá, aí estoura. O sistema não aguenta, não tem horário pra todo mundo. E aí fica todo mundo bravinho, acha ruim. Mas porque também teve o ano inteiro pra se programar. Porque se você vai fazer um programa de uma caralha de um programa temático de Natal, fala desse programa em qualquer época, foda-se. Você pode falar em outubro, setembro, não tem problema. É só você vai falar a mesma merda. Vai pôr a porra de um gorrinho de Papai Noel, vai falar. Então, tipo, grava antes. Por que você tem que gravar um programa sobre Natal em dezembro? Se você vai falar coisas genéricas. Fala antes. Mas não, a pessoa preferiu deixar pra última hora. Eu nunca me esqueço uma vez quando eu fui fazer o meu título de eleitor, eu nem ia votar, eu tinha 16, 17 anos. Aí eu dei um fogo no cu de querer votar naquela eleição, 2006. Foi a primeira vez que eu votei. Falei, vou votar, vai, quero votar. Aí eu fui no último dia. No último dia que podia fazer o negócio do título eleitoral, eu fui. Aí, mano, tava uma fila, mano, gigante. E nessa época não tinha nada pela internet. Nessa época nem tinha internet, praticamente. Era internet mais ou menos, você não conseguia fazer porra nenhuma pela internet. Aí tava lá assim, uma plaquinha assim, ó, sorria, você deixou para o último dia. O cara imprimiu, colocou um smile amarelinho, lembra aquela smile, God's love you, tinha aquela, tudo aquela smile pra tudo que é lá. Aí tipo, tava lá, sorria, você deixou para o último dia. Mano, aquela folha era um tapa na cara de todo mundo que tava na fila e você não podia reclamar nada. Você falava, tá vendo, trouxa. Eu mesmo olhava na folha, tá vendo como eu sou trouxa, deixei pro último dia? Tipo, eu tive o ano inteiro, vai, eu fui no último dia. Aí, aquela placa é maravilhosa, porque ela quebra qualquer pessoa que for reclamar. Porque o cartório eleitoral tem poucos funcionários, sempre foi assim, e a demanda sempre foi tranquila, entre aspas, dependendo da cidade. Então, se você tem uma demanda tranquila e os burros deixam pro último dia, você não vai aumentar o número de funcionários, porque todo mundo deixou pro último dia. Se eu tenho 2 funcionários, eu vou atender a demanda que eu consigo. Ué, e eles não estão errados. E aí eu olhava aquela placa e falava, tá vendo, mano? O cara que fez aquilo, ele foi um gênio. Foi um gênio, assim, não tem como você reclamar, porque você tá errado. Então você cala sua boca e você aceita e fica na fila. Igual aquele episódio igualzinho do Todo Mundo Odeia o Chris, quando o Júlio vai fazer a carta de motorista lá e ele fica na fila e ele fica puto. E ele foi no último dia que podia fazer. Então, você deixou pro último dia, você queria o quê? Aí todo mundo... Que é o bendito do jeitinho, né? A gente sempre deixa as coisas pra última hora, que é o que tá acontecendo agora. Então, assim, em dezembro a gente deixa pra última hora coisas que a gente poderia resolver antes, mas não, depois eu vejo, e chega na época e fica essa loucura, né? Então, é muito louco, né? Querer entender o porquê que a gente fica nessa agonia de dezembro, né? Agora tem até ano passado eu falei sobre isso, e de novo eu tô ouvindo o povo falar sobre dezembrite, né? Falou que é a dezembrite que você tem, que dá uma dezembrite, você fica, loucão, vou resolver tudo, vou viajar, vou não sei o quê. Porque fica essa agonia de... agonia natalina, né? Mas falando também do Terça Nobre, né? Olhando assim como que foi o ano, né? Até pensando
A gente teve o balanço aí da 7ª temporada falando dos episódios mais assistidos, mas é que esse ano foi um ano até diferente também pro Terça Nobre, apesar de algumas coisas se repetirem, mas que a gente variou muito de assunto aqui, algumas participações da Selena também no programa, e eu também pensei, né, em criar novos quadros, mas aí acabou barrando em outras situações. Mas, de novo, né, quando chega essa época, me dá uma coisa assim de pensar, por que eu vou fazer no ano que vem? Será que eu continuo com o podcast? Será que não? Será que a galera tá ouvindo? Será que a galera tá gostando? Aí saiu a retrospectiva do Spotify, aumentou também o número de pessoas que escuta, até outros países também, que legal, fiquei feliz de saber que tem outros países que escutam o Terça Nobre, e até falando pra você que tá escutando ou tá assistindo, manda pra mim aqui nos comentários do YouTube, ou até nos comentários do Spotify também, de que país que você tá ouvindo, se você é brasileiro e mora fora, ou se você é de outra nacionalidade, tipo, conta pra mim, né, porque às vezes a galera não fala nada e eu não sei, né, da onde vem, eu fico curioso também pra saber, e é legal, e é importante também, porque aí a gente tem um combustível, né, pra continuar fazendo, porque às vezes dá uma agonia mesmo, sabe, porque assim, que nem eu já recebi umas críticas do programa, e aí eu fico pensando assim, pô, mas será que é isso mesmo? Será que eu caí no mais do mesmo? Será que eu tô falando, né, repetindo assunto? Ou que eu fico falando só da minha vida? Que nem eu falei, eu já recebi essas críticas também, de que eu falo muito da minha vida, eu uso muito a minha vida como exemplo, mas é porque, que nem eu falo, o podcast Terça Nobre sempre foi assim, desde o começo eu sempre usei algumas coisas como base. Então assim, quando eu recebo esse tipo de crítica, geralmente é porque a pessoa não escuta o programa. Então assim, não é que eu não aceito crítica, eu aceito, mas eu gosto que a crítica seja mais profunda. Então, beleza, por quê? Tô errado em algumas coisas? Tá bom, então o que eu posso fazer pra melhorar? Mas é que desde o começo é assim. Então, assim, se eu arrancar totalmente essa questão de eu usar como base coisas que eu vivi, já tiro a essência do podcast, do meu podcast, Terça Nobre, porque sempre foi assim desde o começo, eu sempre tive isso. Então eu uso isso, é um mecanismo pra mim, é até uma terapia, vir aqui conversar e contar pra vocês coisas minhas, mas do podcast, o Terça Nobre é assim. Então, pra mim, quando você chega e fala, ó, Yuri, você fala muito da sua vida e tal, aí você, primeiro que você não ouve, primeiro que você tá tentando que eu arranque a essência do podcast, que é falar sobre a minha vida também. Então, assim, eu sei que às vezes eu posso encontrar um meio termo e de repente não falar tanto sobre isso, mas é que tem essa base. Então, pra eu tirar totalmente, fica difícil. Então, eu não sei, é sempre importante a gente receber críticas, elogios, mas que tenham a ver com o podcast e que escuta realmente o podcast. Porque você vir só pelo título do podcast, aí fica raso, porque você nem ouviu. Às vezes o título é uma pergunta, e você responde essa pergunta e pra você já sabe tudo que eu falei, o programa inteiro, e não foi assim, né? Então, eu acho que é importante sim a galera vir falar pra mim o que acha, mas que também, pelo menos, escuta, né? Entende, assiste podcast pra gente poder chegar num entendimento, né? Pra eu poder também saber o que eu tô fazendo de errado, ou de repente o que tô fazendo de certo. E também, antes de eu chamar, sabe quem tá de volta no programa hoje? O Tio Chicória, galera. Porque o Tio Chicória faz um tempo que ele não vem, mas eu falei, não, hoje o Tio Chicória tem que vir, não quero saber. Dá um jeito, Tio Chicória, aparece aí, né? Aí ele vai vir. Mas antes de eu falar do Tio Chicória também, tem uma série que eu gostaria de falar rapidamente aqui. Assim, eu não vou nem, eu não sei se eu vou indicar, né? Lembra do quadro Dicas, 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 que tinha aqui no Terça Nobre, que eu quero voltar com esse quadro. Que é uma série que ao mesmo tempo que é legal, mas ela tem muito terror, então não sei se as pessoas gostam disso. Tem gente que não gosta, porque realmente tem cenas pesadaças. Mas a série It, Bem-vindos a Derry, né, que é meio que é do universo do Stephen King, do filme It, a Coisa, né, do palhaço. Então pra quem gosta de filme de terror, beleza. Pra quem não gosta, já sabe que é pesado. Então, It, a Coisa, né, que tem o 1 e o 2. E aí eles fizeram uma série meio que voltando, né, para tentar contar a origem, né, da coisa, né, do palhaço ali, do Pennywise. Então, não vou dar spoiler, porque é uma série bem recente, a galera ainda não assistiu, tem gente que assistiu, tem gente que não. Mas é uma série que, assim, ao mesmo tempo que tem essa parte do terror, mas eles pegaram umas partes bem legais, assim, com a criançada que tem na série. Eu acho que eles exploram um lado bonitinho também, assim, daquele primeiro amor da adolescência, de amizade forte, amizade verdadeira, de pessoas que se unem por um objetivo. E assim, eu não vou falar muito profundo para não dar spoiler nem nada, porque a galera fica brava,
mas é uma série que foi muito bem feita, sabe? Eles amarram certinho um episódio no outro, eles exploraram muito bem, assim, os personagens, né? O próprio Pennywise, né, o que faz o palhaço, ele é um ótimo ator, ele é sensacional, esse cara. Ele incorpora, assim, lindamente nos filmes e na série também. Ele é muito bom, esse ator que faz o It a Coisa, o Pennywise. E a série, ela explora muito bem o livro e se aprofunda muito bem nas informações. E a HBO não brinca em serviço, né? A gente sempre costuma falar isso. E, assim, a série é muito bem feita, é muito boa. São 8 episódios, então, assim, pra galera que tem vontade de assistir, tá meio com receio, mano, assiste, porque é muito boa. Lógico, que nem eu falei, repito, tem bastante coisa de terror. Não é levinha, é pesada, sim, nesse sentido. Mas tem pontos de leveza também. Assim como no filme. No filme ele é terror, mas ele tem momentos de leveza que dá um gosto. E os atores são muito bons, então dá um gosto de assistir. A história é muito bem feita, muito bem contada e bem produzida. Então, uma série muito boa, assim. Fazia tempo que eu não assistia uma série que me prendia, né? Apesar de ser de terror. Nunca fui muito de ver filme de terror, tá? Mas é que eu gosto do palhaço Pennywise. Não gosto das atitudes dele, mas eu não sei, eu acho bonito, sei lá, as cores, né? Sei lá, é meio difícil de explicar, mas eu acho da hora o palhaço Pennywise. E aí, por causa dos filmes, eu me atraí pra assistir a série e valeu a pena. É uma série muito boa. Então, assim, se quem de repente tem vontade de assistir, assiste, que é legal, bem produzida, bem feita, terrorzão, mas uma série muito boa. Mas agora é hora de girar o botão aleatório do Terça Nobre e trazer ele. Por quê? Porque no último programa do ano tinha que ter ele. Então, vem pra cá, tio Chicória. Pergunte ao tio Chicória. Ora! Gente, tudo bom, gente? Que saudade que eu tava, gente. Pelo amor de Deus, você fica falando que o tio Chicória não vem, gente. O tio Chicória tava sendo barrado. Não é que o tio Chicória não veio, o tio Chicória sempre vem. O tio Chicória mora aqui, nessa bagaça. Mas é que às vezes as pessoas não deixam o tio Chicória entrar no meio do programa, que fica aqueles assuntinhos meio, né, meio pra lá, mais aqui pra cá. E às vezes o tio Chicória não é chamado pra conversar, entendeu? Mas aqui toda semana a gente tá aqui, gente. Não essa papagaiada de falar que o tio Chicória não veio, porque o tio Chicória veio. O tio Chicória tá sempre aqui, gente, tá bom? Pode perguntar o que você quiser, pode falar tudo que a gente gosta, porra. Porque assim, você vai fazer esse negócio de festa de Natal, de fim de ano, o pessoal fica essa papagaiada de ficar falando as coisas que a gente tem que comer, né? Porque assim, você despinguelou o ano inteiro comendo besteira, né? E aí chega no final do ano que porra, cara, tem que tomar cuidado com as coisas que você vai comer, porque tem a ceia de Natal, depois tem a ceia da virada do ano, que agora pra mim sempre foi ano novo, né? Aí o pessoal fica com essa palhaçada de falar Réveillon. Porra, que Réveillon, gente? E pra mim é ano novo, gente. É virada de ano, eu sou brasileiro, eu falo português. Os caras ficam com esse negócio de ficar falando Réveillon, não sei nem como é que escreve. Aí onde que você vai passar o Réveillon? Vou passar o Réveillon na casa do cara, entendeu? É isso, mano. É ano novo, gente. Essa palhaçada, não fica trocando o nome das coisas. Fica gourmetizando as coisas também. Se ficar passando Natal aí, essas coisas de agora que tem que ficar fazendo listinha de coisa. Tem que fazer uma lista. Não tem que fazer uma lista de nada. Natal é assim, gente. Tem que ter um prato gostoso, tem que ter arroz, tem que ter coisa com uva passa. Aí fica esse gentinho falando aí que gosta de coisa de uva passa. Então não come, porra. Você arrasta a uva passa pro lado e come o que tem no prato. Para de frescura, gente. Tudo fica esse negócio de ficar comprando coisa pronta também. Por que você não vai lá pras panelas? Põe a barriga no fogão e faz comida. Sai mais barato, gente, ficar comprando as coisas. Porra, as coisas ficam tudo caro. Passa uma semana, o preço do panetone cai, porra. Panetone é baratinho depois. Você paga 10 conto no panetone. Você vai pagar 50 agora, dia 26, ele tá R$10, gente. Aguenta só mais um dia que você come um monte de panetone até o cu você pico, entendeu, gente? Porra, aprende com o teu Chicória. Compra panetone de saquinha, mais barato. Caixa de panetone. Você vai fazer o que com a caixa? Você enfia onde essa caixa? Porra, o saquinho você tira lá, você abre e come, tá lindo. Mesmo gosto, mesmo cheiro, tá bom, gente?
pega essas dicas aí, ó. Fiquei sabendo também que o nosso amigo aqui quer fazer uma pergunta pro tio Chicória também. O Anderson tá com a gente aqui, tá ouvindo a gente. Você quer fazer uma pergunta pra mim, meu filho? Fala, tio Chicória, beleza? Tava com saudade do senhor, abandonou o estúdio, pode vir, né? Sempre, né? Porra, o pessoal não tava deixando eu entrar aqui. Abandonou. Como não tava? Tava O tio assim. Chicória chegava aqui e falava que não ia ter coisa pra mim. É que o tio Chicória chegava fumando lá embaixo, as tem- seguranças davam... Fumando um paeirinho ali, né? pra dar uma graça. Tem uma pergunta, tio Chicória. Diga-me. Qual foi o seu maior trauma no Natal? Porra, é difícil, né, gente? Trauma de Natal a gente tem um monte, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cada vez mais com trauma de Natal, né, gente? Uma vez a gente tava lá na família, lá, e tava todo mundo, né? Porra, fome, né? Fome de Natal. Porra, porque comida no Natal também é uma caralha, né? Porque o pessoal tem aquele negócio de poder fazer só a ceia meia-noite. Porra, molecada, cara, 3 horas da tarde já tá querendo comer um ônibus de tanta fome que tá, gente. E aí, porra, não, agora não pode, porra, não, pelo amor de Deus, precisa comer, gente. Aí o pessoal tava querendo comer, aí tinha um parente lá, que ele foi mexer no forno antes da hora, porra, um pedacinho de pernil, de sei lá o que. E aí deu uma briga que não era pra mexer no forno, aí quase que todo mundo saiu na porrada lá, porra, Natal, que lindo, né? Natal, festa de Natal, as pessoas fazendo comida com alho e óleo. Lógico que a comida vai ficar ruim, né? E aí, teve uma hora que quase deu uma briga da família, pegaram esse parente, arrancaram ele da casa, e a gente foi parar no futebol de rua, que era homem vestido de mulher jogando bola. Entendeu? Eram casados contra solteiros, o solteiro tava vestido de saia pra jogar bola, Anderson. Eita. Essa lembrança pesada do Natal que o tio Chicória tem. E tio Chicória, eu quero saber do senhor. O Diga. senhor é aquele tiozão que na hora da festa pergunta, é pra ver ou é pra comer? É o tiozão do pavê, né? Porra, se eu chegar numa festa de Natal, numa célia de Natal e não perguntar que é pavê ou pra comer, eu nem vou. Porra, mas as coisas mais maravilhosas que tem é quando alguém faz pavê. Você enche a boca pra fazer essa pergunta, é maravilhoso, eu adoro. Se tiver pavê esse Natal, eu vou perguntar também, porque é maravilhoso. Todo ano pergunta. Tem que perguntar, é pavê ou pra comer, gente, entendeu? Sempre tem esse tiozão, né? É que nem quando o pessoal fala assim, porra, você come chia, né? Que o pessoal fala de chia, né, pra emagrecer, não sei o que, você come chia. Eu falo, não, eu como sem reclamar, entendeu? Mas depois dessa eu vou embora, André, só porque piada ruim a gente não espera o povo rir, tá bom? Valeu, Então, Chicória, gente, volte sempre. Tamo junto, um grande beijo. Boa, meu mestre tio Chicória. Aí sim, tio Chicória, essência do Terça Nobre, raiz. Que saudade que eu tava do tio Chicória. O tio Chicória, você vê como é que ele era. O tio Chicória, ele não brinca de serviço. Já chuta logo o balde, os 2 pés no peito. É isso, tio Chicória. Obrigado por abrilhantar aqui o Terça Nobre e deixar a gente rindo aqui. E é o seguinte, pra você que tá assistindo pelo YouTube, você já tá vendo, né, o nosso cenário lindo de maravilhoso aqui, diretamente dos estúdios Pode Vir, mas se você tá ouvindo pelo Spotify, agora eu vou contar pra galera como que funciona pra você ter o seu podcast aqui. Você que tem vontade aí de ter o seu podcast diretamente, né, dos seus projetos, aqui na Estação Paraíso, é o estúdio Pode Vir, tá bom? Você vai descer na Estação Paraíso, vai atravessar a rua, já é o prédio do nosso estúdio. Aí, de repente, você quer trazer convidados, tem estacionamento legal aqui. Aí você apresentando mais 3 pessoas com você. Então, olha que legal. Você tem espaço aí para você ter um podcast, uma estrutura gigante de podcast mesmo, muito bem feita. E além de você poder fazer o seu podcast, você pode também desenvolver aqui seu projeto audiovisual. Então, tem gente que quer fazer matéria na rua, tem gente que quer fazer estilo talk show, igual era o programa do Jô, igual o programa do Danilo Gentili. Tem gente que quer fazer tipo videoaula, tem gente que quer fazer aquelas apresentações. Então assim, tem várias coisas, vários formatos para você fazer o seu projeto. Então não é só a questão do podcast. Outros projetos podem ser feitos aqui também. Então você pode seguir lá, @Estúdio Pode Vir, e aí você vai tirar todas as suas dúvidas. Pertinho do metrô, fácil acesso, bem localizado, estrutura sensacional, equipe sensacional também, nosso amigo Anderson, sempre cuidando com muito carinho de todos os podcasts que são gravados aqui. Então, gente,
pode vir, que você não vai se arrepender. O nosso estúdio Pode Vir, segue aí, tá aparecendo aí o nosso Instagram, tá aparecendo também o nosso Telelê, já manda mensagem, tira suas dúvidas lá, para você ter o seu podcast. Já começa a pensar, poxa, final de ano aí, já tô pensando no ano que vem, nos projetos, e aí é o primeiro projeto que você vai tirar da sua gaveta para começar a fazer funcionar e já ter o seu podcast, beleza? Então, eu tô esperando você aqui para você ser meu colega de trabalho aqui também, fazer o podcast nesse mesmo lugar que é feito o Terça Nobre com todo carinho para você, beleza? Agora eu vou trocar de câmera, vou falar aqui também do nosso parceiraço do Terça Nobre, História IC, que chegou essa época que a gente quer comprar bastante coisa, até falei durante o programa, a gente quer comprar presente de Natal para família, irmãos, amigos, namorado, tudo aí, você consegue comprar presente para todo mundo lá. Então, você segue lá, Story IC, você vai ver que tem bastante coisa legal, celular, boné, acessórios, tem smartwatch, tem fone Bluetooth, então você consegue comprar tudo que você está procurando aí nessa época legal, camisas de time também. Então já começa a dar uma olhadinha lá para você escolher seu presente de Natal lá. De repente presente de amigo secreto da firma também, dos amigos. História IC, segue lá nosso parceiraço firme e forte aqui do Terça Nobre, beleza? E no programa de hoje, gente, a gente falou um pouquinho sobre essa loucura, essa agonia que a gente sente, né? No final do ano, no dezembro, por que corre tanto, por que acontece essa correria, por que a gente fica tão agoniado? E às vezes não tem necessidade, entendeu? A gente faz parte sim correr, infelizmente a gente mora numa grande cidade, mas não só isso. Até quando você não mora em grandes metrópoles, mas que toda a cidade fica alvoroçada, né? Na época de Natal, Ano Novo. Então por que a gente fica assim? Então, de repente, às vezes nem precisava a gente se entrar nessa energia de loucura, de correria. Dá pra resolver as coisas com calma, lógico. Às vezes a gente não consegue sair disso, mas tentar pelo menos, sabe? Tipo, pô, vamos respirar, vamos ter calma. O que dá pra fazer, dá. O que não dá, beleza, não sofre. Não fica chateado. Ah, não tenho grana pra comprar um monte de coisa. Tá bom, compra o que você consegue comprar. Não dá pra presentear todo mundo, então não presenteia todo mundo. Presenteia quem você consegue e quem você pode. De repente você faz um cartão, de repente você até manda uma mensagem, poxa, tal, né? Dizendo que lembrou, desejando um Feliz Natal, mandando uma mensagem de carinho. Lógico, é gostoso presentear, é gostoso receber presente, mas às vezes a gente não tem condições. E tá tudo bem, porque você trabalhou o ano inteiro, tem um monte de coisa para resolver, tá tudo certo, né? Estamos todos quase no mesmo barco nesse sentido de pessoas que trabalham, que correm atrás. Lógico, existem pessoas que estão em outras condições e podem, maravilha, que bom, vão lá e façam isso. Mas às vezes você tá numa situação que você não tem condição de presentear todos que você gostaria de presentear, ou de fazer um rolê legalzão que você queria fazer. Ah, eu queria viajar para tal lugar e não consigo. Então viaje para onde você consegue. Ah, não dá para viajar? Vai para um lugarzinho legal, pega um lugar perto. Pelo menos faz alguma coisa diferente. Aproveita. Ah, não dá para viajar, não dá para ir num lugar perto. Vai num parque, caminha no parque, tira um dia para você, senta lá, aprecia o parque, vai lá ver a árvore de Ibirapuera, vai lá caminhar em algum lugar, uma pracinha legal, pega uma bike, vai andar, vai num parque, aluga uma bike, pega a sua própria bike, dá um rolê, sabe? Tipo, faz alguma coisa diferente da sua rotina e tal. Tipo, tentar encontrar um outro jeito também de se divertir, de ter um momento mais tranquilo pra você. Beleza? Então, assim, agradecendo sempre a galera que vem comigo até o final do episódio. Agradecer aos Sérgio Escudeiros, toda semana estão aqui firme e forte com a gente. Agradecer a minha família, meus irmãos, meus amigos, a galera que tá sempre comigo. Minha mãe, Dona Tânia, obrigado, mãe, por sempre acompanhar o Terça Nobre, sempre estar ali comigo junto. Agradecer também ao nosso amigo Anderson, que tá aqui sempre cuidando do Terça Nobre com o maior carinho do mundo. Valeu ao Estúdio Pode Vir, toda essa estrutura que permite o Terça Nobre acontecer. E é o seguinte, então eu já vou aproveitar para desejar aqui um Feliz Natal para todos, porque essa semana já é a semana do Natal, então que você tenha um Natal muito legal com a sua família, ou se não for em família, que seja um Natal muito legal com seus amigos, com as pessoas que você ama. Se não for com ninguém, tudo bem, passa sozinho, mas curte um som, assiste um filme, come uma coisa gostosa, aproveita ali o seu dia, o seu cantinho, que o seu Natal seja lindo, independente de quem seja e com quem você esteja, né? E também que tenha um lindo ano novo, que o ano de 2026 seja um ano maravilhoso, com muitas realizações, prosperidade, que seja um ano bom, que as coisas que você queira fazer possam sair do papel, seus projetos possam acontecer, que seus objetivos sejam alcançados. Então, assim, que tenha um 2026 melhor do que foi 2025. Tivemos bons momentos, mas que 2026 tenhamos mais ainda. Beleza? Então, um forte abraço a todos. O Terça Nobre volta ano que vem. Esse é o último Terça Nobre do ano.
Mas se Deus quiser, janeirão tamo de volta. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Terça Nobre.